Muito bom dia, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença, nesta manhã de sábado. Meu desejo é que seja uma manhã repleta da graça, da bênção e da presença de Deus sobre a sua vida, o seu lar, toda a sua família. Este é um programa da Igreja Batista Nova Sião. Eu sou o apóstolo Edilson e tenho um prazer imenso em poder estar comunicando algo da parte de Deus ao teu coração nesta manhã. O programa de hoje está imperdível. Além de uma mensagem de Deus para o teu coração, nós estamos trazendo notícias de Israel. Nós estivemos lá por 15 dias, também passando um tempo no Egito, e gravamos ali imagens lindíssimas que se transformaram numa matéria muito especial, e nós temos uma alegria de poder compartilhar contigo tudo aquilo que foi para nós nesses dias que estivemos lá em Israel. E antes dessas imagens lindíssimas de Israel, nós queremos compartilhar algumas coisas, como por exemplo, o tema da festa dos tabernáculos. Nesse período, nós sempre subimos a Jerusalém para participar de uma data muito especial para os judeus e, de certa forma, é também uma festa, a festa dos tabernáculos. Ela sinaliza o retorno do Messias, né? E para nós tem uma certa importância. E nós vamos ali na cidade do Grande Rei para adorar o nosso Senhor Jesus. E o tema desse ano foi Jerusalém, um louvor em toda a terra. Jerusalém, um louvor em toda a terra. E muitas ministrações a respeito de Jerusalém, de Israel, do povo judeu, a respeito do Messias. Porque quando participamos da festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, ali está um ajuntamento de evangélicos, cristãos e judeus messiânicos vindo de todos os lugares do mundo. São muitas nações representadas ali em Jerusalém, na cidade do Grande Rei, participando da festa dos tabernáculos. E foi algo assim que sempre, como sempre, impactante para a nossa vida. Nos aproxima mais de Deus, tem um sentido profético essa nossa ida a Jerusalém. Nossa vida sempre é impactada, edificada, transformada. Nós temos ali sempre também um período extenso de intercessão, de guerra espiritual, abençoando Jerusalém, abençoando Vitória da Conquista, é óbvio, né? Nunca nos esquecemos de Vitória da Conquista. O judeu diz assim: apegue-se ao céu da minha boca a minha língua, e esteja a minha mão mirrada, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Eu quase que digo o mesmo a respeito de Vitória da Conquista. O amor que Deus tem colocado no nosso coração por esta cidade é muito grande. E aí às vezes nós estamos lá participando de coisas tão especiais, mas sempre sendo instrumento de intercessão por esta cidade, porque nós queremos ver o avivamento, queremos ver uma grande colheita em Vitória da Conquista. Mas falando de Jerusalém, falando de Israel, nosso desejo é que no próximo ano você possa fazer parte dessa caravana. Subimos a Jerusalém pela 4ª vez e pretendemos no ano que vem, se Deus assim o permitir, subirmos novamente, levando irmãos aqui da cidade, das cidades circunvizinhas, para participar conosco dessa festa tão linda que é a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. O encerramento desta festa foi diferente. O ano passado a abertura foi no deserto da Judéia, toda uma estrutura, uma mega estrutura montada para mais de 10 mil pessoas em pleno deserto. Mas esse ano, em vez da abertura, foi um encerramento. Encerramos ali o nosso período em Jerusalém, participando da festa dos tabernáculos, em pleno deserto, recebendo a ministração de Reinhard Bonk, que foi um dos preletores. Reinhard Bonk, que tem sido um instrumento de avivamento na África, né? E ele esteve ministrando tanto pela manhã quanto à noite. Foi uma bênção, foi tremendo mais uma vez, mais esse tempo participando ali em Israel. Quero convidar você para que de fato, próximo ano, você desde agora se prepare para estar conosco lá, tá bom? Veja agora essa matéria sobre Israel. Temos muitas imagens lindíssimas para você conhecer um pouquinho aí dessa realidade tão linda. E eu acredito que todo crente, deveria subir a Jerusalém antes de conhecer a Jerusalém celestial. Profetizo isso sobre a sua vida. Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação.
das pirâmides. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens para você conhecer um pouquinho mais das pirâmides. Vamos contar um pouquinho da história, dar algumas informações. Então fique com a gente, tá bom? Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Graça e paz, nós estamos aqui diante de uma das grandes maravilhas do mundo e você vai conhecer um pouquinho sobre essas pirâmides, a pirâmide Khéops e Kheli. Nós estamos diante de duas pirâmides, elas têm um significado, principalmente no mundo espiritual. É importante você saber que era o lugar de sepultamento dos faraós. Normalmente tinha o lugar para o faraó e normalmente as grandes pirâmides eram cercadas por mais 3 pirâmides, que era para a esposa e para os filhos. E eles faziam essa construção suntuosa, faraônica, melhor dizendo, porque de fato eles acreditavam na eternidade sendo operada dentro dessa pirâmide, onde eles eram preservados, né? Existe um sistema de preservação dentro dessas pirâmides. Eles eram sepultados com as suas riquezas, sepultados com outras pessoas, porque eles acreditavam que eles iriam ressuscitar e passar para a eternidade, e também acreditavam na reencarnação. E aí você pode ver, né, todo o turismo que acontece em torno dessas pirâmides. Muita gente de muitas nações vem para conhecer. Essa pirâmide aqui que você está vendo aqui na minha esquerda é a maior delas. Ela tem uma altura de 120 metros. Ela tem na sua estrutura 240 metros. E uma pirâmide que foi construída há 4.500 anos atrás. 4.500 anos atrás são as informações que nós temos do período de construção destas pirâmides. Um especial para o programa Mergulhados na Presença. Esse parecia ser o local exato da entrada principal para ter acesso às pirâmides. E aquela esfinge que você vê no fundo, que é como o corpo de um leão e o rosto de uma pessoa, é considerado como o guardião da entrada principal que dá acesso às pirâmides. E é uma esfinge muito conhecida, não é? Ela já está bem deteriorada, você percebe que o seu nariz já não existe mais, né? Com o tempo foi se desgastando, mas ainda dá para ver nitidamente que é como se fosse o rosto de um faraó e o corpo de um leão, representando o guardião desse acesso para as pirâmides, que era, como eu disse, o lugar de sepultar os faraós, né? Ou melhor, o cemitério dos faraós.
daquilo que perdido foi. Não compreendo. Comida, não compreendo, não. Um novo tempo, daquilo que perdido foi. Te abençoarei. Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito curto aqui em Jerusalém, porque eles terminam as atividades, o dia comercial, por volta das 4 horas da tarde, se preparando para o Shabat. O Shabat, que é o dia de sábado, dia de descanso para o judeu, começa a partir das 6 horas da tarde de hoje e vai até as 6 horas da tarde de amanhã. Porém, por volta das 3, 4 horas, eles já estão se preparando para encerrar as atividades, fechar o comércio, ir para casa e se prepararem para esse dia de descanso que para eles é inegociável. E nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira comemorando a festa dos tabernáculos num salão à parte que foi reservado para os brasileiros dentro do centro de convenções, onde acontece pela Embaixada Cristã de Jerusalém a festa dos tabernáculos, que dura aproximadamente 8 dias aqui em Jerusalém. A festa dos tabernáculos é uma festa do Senhor, onde o judeu se lembra que depois de ter sido livre da escravidão do Egito, eles entram no deserto, passam todo o tempo no deserto, e quando chegam a esta região, eles moravam em tendas, e aí o Senhor ordenou que fosse feita a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, a festa da Sukkah. E essa festa é uma lembrança de como eles viviam, para terem no coração uma grande gratidão de como estão hoje, lembrando das condições precárias, das dificuldades, porém, mesmo na condição que eles viviam naquela época em tendas, ali sim tinha a presença de Deus com eles. E nisso o Senhor quer dizer que a presença dele se manifesta tanto num lugar suntuoso, cheio de nobreza, de excelência, de luxo e de riqueza, como também a presença se manifesta no lugar simples. Ali onde nós estivermos, devemos ter um coração de louvor, de gratidão e de honra ao Senhor. É a presença dele que define, que dirige e que estabelece todo o nível de satisfação, de alegria, de suprimento da nossa vida. E a festa dos tabernáculos tem tudo a ver com isso. Um memorial, uma lembrança, uma recordação de quando eles moravam em tendas e agora sendo tão supridos, tão prosperados pelo Senhor. E é isso que fala a festa dos tabernáculos. Nós estamos aqui na cidade do grande rei para celebrar a ele, exaltar a ele, ao rei Jesus, que muito em breve voltará. E essa região, nesse cenário da volta de Jesus, é uma região profética. Estamos aqui já prevendo a volta do Senhor Jesus, estamos aqui anunciando a volta do Senhor Jesus, porque isso também é a festa dos tabernáculos. Que Deus te abençoe. Estar aqui em Jerusalém, na realidade, é estar sentindo literalmente a fidelidade de Deus, porque estou no momento em que acontece a festa dos tabernáculos, com um tema tão abrangente, porque Israel é um louvor para toda a terra, e eu me sinto privilegiado, primeiro por ter passado pelo Egito, ter conhecido toda a parte da cultura do Egito e ter visto toda aquela obra, né? Tudo aquilo que ainda representa um passado, os faraós, as tumbas, e também ver a realidade. Você pode fazer uma comparação, você passa primeiro no Egito,
Você passa um momento no Egito, depois você vem a Israel e você vê a diferença. Por que o Senhor fala para não descer o Egito? Por que o Senhor fala das pessoas não recorrer? Porque a gente vê que só na presença do Senhor, na presença do grande rei, na presença do Senhor Jesus, sendo fiel ao Senhor, é que você tem todo o suprimento. Sagrada do Senhor, com o coração aberto para receber tudo aquilo que Ele já preparou para nós, com a caravana do Brasil. Estamos felizes por estar em Jerusalém, esse é um sonho que Deus tem nos proporcionado, e para nós é uma alegria muito grande, a satisfação. É maravilhoso quando nós ouvimos a respeito da experiência que Moisés teve, que Davi teve nessa terra, mas nós estamos tendo a nossa experiência e desejamos que em breve vocês vão ter a de vocês. A gente ouve falar, mas só estando aqui para ter ideia da dimensão do que se abre no mundo espiritual e o entendimento que nós temos a respeito de Jerusalém. Estou muito feliz por Deus ter me dado essa oportunidade. E eu acredito que em breve muitos estarão aqui. Hoje é uma noite de mudança de mente. Today is a night that your mind will be changed. Hoje é uma noite das oportunidades de Deus. Tonight, God's opportunities are going to be made available to Hoje you. é uma noite de um grande diferencial. Today it's a great change will come into your life. Entre um antes e um depois. Between the before and the after. Todas as pessoas que estão aqui Everyone that has come to this place vão receber um nível de cura diferente. will receive a new level of healing. Todos sairão daqui com um nível de cura diferente. Everyone will leave this place with a new level of healing. A proclamação nesta noite é um manto de cura sobre todos The nós. proclamation for tonight is a mantle of healing for all of us. Imagino que você deve ter se empolgado, como eu ainda estou empolgado a respeito de Israel, de Jerusalém. Você viu também algumas imagens do Egito, né? Deus tem uma promessa para o Egito, uma promessa de converter o coração daquelas pessoas. Inclusive, na nossa passagem pelo Egito, nós estivemos no centro de Cairo, em Cairo, uma igreja evangélica. Participamos de um culto de uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, que reúne aproximadamente 800 pessoas, e aquilo ali para nós foi como um oásis, né? Participar naquele lugar de um culto evangélico, ainda que na linguagem deles, mas o mesmo Espírito testificando no nosso coração essa irmandade, né, entre os árabes. Deus tem um plano para o Egito e foi lindo também a nossa passagem por lá. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Este é o tempo de lançarmos. De 22 a 24 de outubro, o Congresso de Mulheres da Igreja Batista Nova Sião, com o tema Uma Mulher de Fé. Preletora, pastora Edmeia Williams. Você é a nossa convidada. De 22 a 24 de outubro, Congresso de Mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Entrada gratuita. Sem discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Quando eu era
pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso. Se você é presidente de associação, sindicato ou líder comunitário e a sua localidade não possui ótica, isso não é mais problema. Óculos da Fábrica tem equipes especializadas para atender a sua comunidade em qualquer lugar do Brasil. É só ligar e o atendimento itinerante vai até você. Os produtos Óculos da Fábrica têm garantia de 1 ano e nós lhe damos toda a assistência pós-venda. Óculos da Fábrica, padrão de excelência. Ok, meus queridos, você vai assistir agora uma mensagem que ministramos no templo sede da Igreja Batista Nova Sião. E ali o Senhor nos ministrou algo muito expressivo, muito importante, porque todos nós temos uma chamada e existe uma semelhança na chamada de Deus para a tua vida, para a minha vida, semelhante à chamada de Deus para a vida de Abraão e Sara, sua esposa. E você vai perceber, através dessa mensagem, como Deus entra com providência e libera uma bênção que supre todas as nossas necessidades e alcança todas as áreas da nossa vida para que o chamado se realize. É isso que eu gostaria que você recebesse e prestasse bastante atenção, que eu sei que Deus vai levar você para um outro nível da sua vida espiritual através dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé, queridos? Louvado seja o Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu acredito assim que o Senhor já nos direcionou, estamos debaixo de uma direção muito clara, sem nenhuma dúvida daquilo que Deus quer para a tua vida, daquilo que Deus quer para a Igreja Batista Nova Sião. Pois muito bem, abra sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 12, por favor. O tema desta mensagem hoje é multiplicando através das gerações. O propósito de Deus, desde o início de tudo, é a sua frutificação e a sua multiplicação. Abra em Gênesis no capítulo 1, antes do capítulo 12. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Até aí, isso aqui é uma declaração de propósito, ou seja, o texto está querendo dizer, Deus criou o homem e disse o porquê dele ter criado o homem, ou para que ele criou esse homem. Ele criou o homem com o propósito de frutificar e multiplicar. E você vai perceber em toda a Bíblia que Deus não mudou esse projeto. Então hoje, aqui nessa noite, você está sendo direcionado por Deus a respeito do propósito para o qual você existe. Diga então, aleluia. Veja em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 3, o Senhor está chamando agora um homem para direcioná-lo para o propósito que ele estabeleceu desde o início quando ele criou o homem. Deus não mudou o seu propósito. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Olha, farei de você uma grande nação. Quantos estão compreendendo o propósito? Deus chama um homem e diz assim: olha, Abraão, você vai sair do meio da sua parentela e vamos caminhar juntos em direção a um propósito.
Olha, Abraão, eu quero esclarecer para você qual é esse propósito, quero deixar você a par daquilo que eu tenho projetado para a tua vida. Só que você percebe que lá no início, quando Deus criou o homem, ele disse a mesma coisa. Ele disse assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, ou seja, do teu útero espiritual virá uma grande nação. Isso é a declaração, a revelação do propósito. Mas ele acrescenta: eu também vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Ou seja, não se preocupe com as tuas questões pessoais. Eu vou estar atento àquilo com que você também sonha. Façamos uma aliança, você realiza o meu sonho e eu realizo o teu. Diga aleluia, irmãos. Ainda hoje Deus tem procurado pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que se deixem ser usadas por Ele, não é? Há uma carência muito grande de obreiros, de homens e mulheres que decidam sonhar os sonhos do coração de Deus. Então Deus bate na porta do coração de muitas pessoas, e o que Ele encontra ali é um coração totalmente ocupado com os sonhos daquela pessoa, com os valores daquela pessoa, com as prioridades daquela pessoa. E Deus não encontra no coração de muita gente um espaço para os projetos dele. Mas quando ele chamou Abraão, ele deixou uma coisa clara para nós. Ele disse: Abraão, o que eu quero é que saia de você uma multidão de nações. Você vai ver que mais na frente ele se torna pai de muitas nações. É uma coisa extraordinária. Agora, por que Deus deseja isso? Nós vamos ver. Mas ele diz também: olha, Abraão, enquanto você estiver cuidando das minhas coisas, Abraão, eu vou cuidar de você, vou cuidar das tuas coisas, eu vou te engrandecer, vou te abençoar, vou te prosperar, vou direcionar todas as coisas na sua vida de uma forma extraordinária. Mas você vai se colocar na brecha para um grande projeto. De você sairá uma grande multidão. Agora veja, no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele mostra um segundo ponto, e aqui eu quero já trazer para você o entendimento que aqui está falando de uma descendência biológica e de uma descendência espiritual. Ele diz assim: ó, vou tirar de dentro de você uma nação, uma multidão de gente. Agora, através destes que virão de você, outros também serão abençoados. Ou seja, pessoas que não saíram de dentro dele, mas se tornarão filhos dele. Hoje, segundo o livro de Gálatas, nós somos filhos espirituais de Abraão. Diga aleluia, queridos. Nós não somos descendentes de Abraão, biologicamente falando, nós somos descendentes espirituais. Existe uma multidão neste planeta, vivos neste tempo, que são todos filhos na fé, filhos espirituais de Abraão. A promessa se cumpriu. E outra coisa, irmãos, a promessa se mantém. Sabe por quê? Porque quando Deus fez esta aliança com Abraão, Ele estendeu a aliança para toda a sua descendência. E eu tenho aqui um rema de Deus para a tua vida. Esta noite o Senhor vai reafirmar a aliança que Ele fez com Abraão. Ele vai reafirmar contigo nesta noite e vai estender esta aliança, incluindo todos os teus descendentes. E eu quero fazer uma proclamação no reino do Espírito. Do teu ventre, do teu útero espiritual virão multidões. Você se tornará pai de multidões, mãe de multidões. Se você recebe, diga aleluia. E você vai estar marcado por esta unção, porque, queridos, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. E esta obra vai acontecer na minha vida e vai acontecer na tua vida, porque quem determinou é o Senhor, e a ordem dele para a tua vida é: não tenha resistência, não se coloque contrário, não impeças, cumpra o
propósito de Deus na tua vida. Aleluia! Então veja, queridos, o Senhor traz a revelação para Abraão. Aquele momento, Abraão podia dizer não. E eu estou me lembrando de Maria, quando o anjo anunciou o propósito de Deus para a vida dela. Ele disse: olha, Maria, você vai engravidar e a obra do Espírito Santo, e aquele que virá de ti vai salvar o povo dos seus pecados, e o nome dele será Jesus. E agora? Agora Maria poderia entrar em crise por conta de muitas dificuldades. Maria poderia resistir. Maria poderia causar impedimento, colocar impedimento. Maria poderia colocar o foco em outras coisas, nas suas questões pessoais, por exemplo, as questões culturais daquela época. Ela seria muito mal vista, ela seria muito mal falada, muito mal compreendida. Aquele negócio ia trazer consequências seríssimas para a vida dela. Que negócio é esse de engravidar dizendo que é obra do Espírito Santo? Sendo que ela estava comprometida com um homem que ainda não havia se deitado com ela. Ela não ficou patinando em cima de argumentos que impedisse ela de se debruçar em cima do propósito do Senhor, ou melhor dizendo, se render totalmente e dizer, como ela disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor precisa? O Senhor precisa do meu útero? Não importa quanto isso vai me custar, o Senhor pode contar comigo. Eu quero ser serva. Eis aqui a tua serva, conte comigo. Eu existo para este momento. Para este momento o Senhor me trouxe, porque uma vez que o Senhor nos declara um propósito, então nós sabemos por que nós viemos. E aí hoje o Senhor te traz com clareza o propósito da tua existência: gerar filhos para Deus, deixar uma herança, porque os filhos são herança do Senhor. E aí você vai ver isso com clareza nesses textos que estaremos lendo. Então aqui no versículo 4 do capítulo 12, nós encontramos a prontidão de Abraão, queridos. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, Ele entra numa situação de um relacionamento com um parente dele, que acaba trazendo muitos prejuízos. Mas pelo menos ele se disponibilizou imediatamente. O texto diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele estaria pagando o preço de renunciar um bocado de coisa, de mudar muitas coisas na vida dele. Mas Abraão, queridos, não queria saber. Sabe o que, irmãos? O que vem de Deus é sempre melhor. Ainda que gere mudanças, que impliquem renúncias, que custa um preço, que você tenha que se expor. Irmãos, tudo que vem de Deus é bom. E vou te dizer, é tão bom que é isso o que nos completa. É isso que nos realiza. No capítulo 15, no versículo 6, diz outra coisa: creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Deus desvenda o mistério do propósito para a vida de Abraão, e diz que Abraão não só se prontificou, mas Abraão creu na visão que Deus deu para ele, creu no projeto, creu no propósito. Se a gente não crê, nós vamos ficar em cima do muro, titubeando. Será que é isso? Será que não é? E isso vai fragilizar as tuas ações. Isso vai deixar você no meio do caminho. Você não vai porque não está crendo, mas também não volta porque você ouviu a voz do Senhor. Então é importante você mergulhar no propósito de Deus e viver intensamente para esse propósito. Se você crê, diga aleluia. O projeto de Deus vai se cumprir, seja através da minha vida ou através da vida de outra pessoa. Outra coisa fundamental, capítulo 15, versículo 8, diz assim: e disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? Mesmo depois de Abraão ter se disponibilizado e ter crido, nós encontramos aqui Abraão numa crise.
imediatamente o Senhor decide então selar aquele relacionamento que estava surgindo para um propósito com uma aliança. Irmãos, a coisa de Deus é tão séria que ela tem que funcionar na base do pacto, da aliança. Quando Abraão falou, Senhor, mas será que vai ser dessa maneira? Deus falou assim, vamos fazer uma aliança. E aqui você percebe que o texto, Deus providencia os meios para que eles tivessem uma aliança. E no versículo 18, diz assim, naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele continua descrevendo, mas eles selam isso como aliança. Olha, queridos, você sabe uma das coisas que Deus descobriu em Abraão? Que Abraão era um homem de aliança. Eu vou te dizer uma coisa, com toda ousadia. Deus, Ele não tem encontrado muita gente em quem Ele possa confiar. Porque as pessoas têm desenvolvido um caráter duvidoso, que não são mais fiéis àquilo com que elas se comprometem. Elas dão um passo de compromisso hoje, amanhã elas já estão mudando de ideia. Deus chama Abraão a um nível altíssimo de um pacto, ele providencia os animais e entra a parte humana, depois desce um fogo do céu, e Abraão jamais se esqueceria da seriedade do que estava sendo firmado ali entre ele e Deus, para o cumprimento do propósito. Eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei qual é o nível do seu caráter, qual é o nível da sua personalidade, mas uma coisa eu sei, você precisa se tornar um homem de aliança, uma mulher de aliança, e fiel àquilo com que você se compromete, para que a gente não seja levado pelas ondas da vida, das circunstâncias, uma hora quer, uma hora não quer, uma hora está firme, uma hora não está. Essas pessoas, elas não são confiáveis. Nós temos que entender que Deus está nos chamando para um propósito, nos mostrando este propósito, e é necessário uma aliança. Sabe qual é a aliança? Deus, eu serei fiel a ti até a morte. Eu não sei quantos aqui entendem o nível de seriedade, de responsabilidade que nós temos quando nos é revelado a vontade de Deus. Você sabe por que muita gente não conhece a vontade de Deus? Deus não revela a ela a sua vontade? É justamente porque esta pessoa só quer às vezes conhecer a vontade, mas não quer se comprometer com a vontade de Deus. Então ele fala, Senhor, qual a tua vontade para isso? Mas ele já está predeterminado a fazer a sua própria vontade. Senhor, eu devo me casar com aquela pessoa? Não. Deus sabe que se ele revelar a sua vontade negativa, que aquela pessoa já está decidida para casar. Então ela jamais vai conhecer a vontade de Deus, uma vez que ela não tem compromisso com aquilo que Deus estabelece para a vida dela. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Quantos aqui são pessoas de aliança? Diga aleluia. Pois olha, meu irmão, se você não foi até o dia de hoje, está na hora de você assumir responsabilidade com o pacto que você tem com Jesus, com a aliança que você tem com Jesus, com aquilo que Ele já te revelou, com aquilo que Ele já colocou como promessa para a tua vida, com a direção que Ele te deu nas coisas mínimas da tua vida. Está na hora de você se firmar nisso, para que Deus eleve você a coisas muito maiores que Ele tem reservado para a tua vida. Se você recebe, diga amém. Outra coisa importante neste processo, queridos, Deus, no capítulo 17, no versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito.
Deus estabelece aqui nesse versículo, você vê que nós estamos seguindo os capítulos, né? 12, 15, 16, 17, é uma revelação progressiva de todo o processo para o cumprimento do propósito de Deus. Agora, irmãos, onde isso se torna importante para nós, é que nós vamos nos realizar nele e ele em nós. Nós vamos realizar para ele e ele para nós. Quem está compreendendo, diga amém. Por isso que nós nos interessamos por esse propósito que ele está clareando para nós, demonstrando para nós, revelando para nós. Porque por trás disso tem implicações relacionadas a todas as áreas da nossa vida, inclusive experimentar os milagres de Deus, diga amém. Deus estabelece a condição principal para o cumprimento do propósito, que Abraão deveria andar na sua presença. E aí nós voltamos naquilo que a gente tem batido já há quase um ano. Tudo se define na presença de Deus. O que teremos, o que seremos, o que faremos e onde estaremos é definido na presença de Deus. Igreja Batista Nova Sião, Igreja do Senhor Jesus, está na hora de você dizer sim ao projeto de Deus, dando o primeiro passo e o passo mais importante, ir à presença do Senhor. Sabe por quê? À medida que você se dispõe a estar lá com o Senhor, Deus vai te revelar cada etapa do processo, das conquistas que Ele tem para você e das conquistas que você tem para Ele. Diga aleluia. Deus vai te revelar, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar como tudo vai acontecer nas questões particulares da tua vida e nas questões do chamado que Ele tem para você. Se você recebe, diga amém. Quinto ponto, mudança do nome. Vocês viram que Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara? Ele diz para Abraão no capítulo 17, versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho colocado. Aleluia. A mudança de nome representa uma marca na vida da pessoa, uma marca gerada por uma circunstância. O nome de Jabez significa sofrimento, Isaac, filho do riso, são nomes que estabeleceram uma marca por conta de uma circunstância, mas também a marca de um caráter. Jacó significava trapaceiro, suplantador. A mudança do nome estabelece uma marca. Aleluia. A marca também de um chamado. Abraão recebeu uma mudança de nome porque ali estava sendo estabelecido a marca de um chamado. Ele deixaria de se chamar Abrão para se tornar Abraão, para ser chamado Abraão. Ou seja, o nome dele agora estaria estabelecendo o propósito de Deus. No nome dele estaria acrescentado o propósito de Deus para a vida dele. Pois nesta noite eu declaro uma mudança de nome na tua vida. Em nome de Jesus, você vai ter o seu nome e vai ser acrescentado hoje, porque nós vamos te ungir. Vai ser acrescentado hoje ao teu nome, e você vai dizer amém ou não. Vai ser acrescentado ao teu nome hoje: pai e mãe de multidões. Se você recebe, diga aleluia e dê um forte aplauso a Ele, como um significado da tua rendição ao propósito. Talvez você olhe assim: que negócio estranho é esse? Não é me tornar pai de nações, de multidões, de muita gente, de muitos discípulos. Que negócio é esse? Será que há condição? Eu estou levando uma vida tão cheia de luta, de limitações, de desafios, de sonhos ainda não realizados, e agora me é apresentado um propósito desse que está muito além das minhas condições. Eu quero declarar uma coisa para você: o Deus que chama é o mesmo que capacita e faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis pela operação do seu poder na nossa vida.
Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: vocês que eram pescadores de peixe, serão transformados por mim em pescadores de homens. Ele diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Então, queridos, há uma parte que cabe a Deus para que a gente se encontre no centro da vontade e a nossa vida como uma árvore dê fruto abundante para a glória de Jesus. Quero declarar que você se torna uma árvore frutífera, uma árvore frutífera, uma árvore frutífera. Em nome de Jesus, haverá fertilidade na tua vida. Se há doença, haverá cura. Se há esterilidade, haverá fertilidade. Você produzirá o fruto sonhado pelo teu Deus, esperado pelo teu Deus. Você não será uma árvore infrutífera, porque o Senhor nos tem prometido que tirará toda infertilidade, toda esterilidade do nosso meio, e isso diz respeito à tua vida. O que não aconteceu da produtividade de frutos da tua vida ao longo de todos estes anos, vai acontecer a partir de agora. Eu estou declarando uma semente na tua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga aleluia! Mas o Senhor revela as estratégias, não é? Então você percebe que todo o propósito, essa frutificação, é uma multiplicação. Você se multiplicando, você gerando vida, você dando à luz, não é? Filhos biológicos, não é? No caso das mulheres, e filhos espirituais, no caso das mulheres, mas também dos homens. Muitos filhos para Deus. Então é uma multiplicação. Essa é a ordem lá no início de tudo. É a ordem no chamado de Abraão, e é uma ordem no chamado de Jesus, que ele disse assim: ide e fazei discípulos, gerai discípulos. Muitos filhos para Deus, muitos discípulos para Deus, muitos filhos espirituais que você vai gerar para Deus. Diga aleluia. Mas como isso é feito? O que Deus estabeleceu? Qual a estratégia coerente que Deus estabeleceu para que isso pudesse acontecer? É interessante, queridos, que Deus é um Deus de gerações. Ele te chama já pensando em todos que virão da sua vida, todos que serão gerados. Quantos aqui têm filhos biológicos? Levante a mão. O Senhor está de olho nos teus filhos, para que eles se tornem discípulos do Senhor e tomem as nações da terra. Porém, biologicamente falando, são poucos. Então, como é que Deus tem projetado ter da nossa parte uma herança poderosa na terra? Que nós tenhamos filhos biológicos, mas tenhamos filhos espirituais. Eu senti, quando eu estava preparando essa mensagem, nós fazemos um ato profético. Quantos aqui, depois de já terem se aliançados com o projeto de Deus, querem aliançar todos que virão da tua vida? Todos os teus descendentes, sem limites, tantas gerações que vierem, quantos querem aliançar a tua semente com Deus? Fique de pé para a gente fazer essa aliança. Erga a sua mão, você que está decidido a aliançar todos os que vierem da tua semente, do teu útero humano, das mulheres, e do teu útero espiritual, homens e mulheres. Diga assim: Senhor Deus de toda a terra, eu entendo hoje que o chamado do Senhor para Abraão tem a ver comigo. E assim como Abraão se aliançou contigo, hoje, nesta noite, eu faço uma aliança contigo e incluo, meu Deus,
os meus filhos que já existem e todos os que virão, porque eu já me abri para o Senhor, já me disponibilizei para o Senhor. Seja firmado hoje este pacto, esta aliança entre mim, entre os meus descendentes e o Deus de toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cante, cante. Tocarei em muitas gerações. Cante. Eu sei, Pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu sei, Pai de multidões. Se você quer aplaude a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. 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 Esse é o tempo de lançarmos. De 22 a 24 de outubro, o Congresso de Mulheres da Igreja Batista Nova Sião, com o tema Uma Mulher de Fé. Preletora, pastora Edmeia Williams, você é a nossa convidada. De 22 a 24 de outubro, Congresso de Mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Entrada gratuita. Sei discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com o queijo Oriente, tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Se você é presidente de associação, sindicato ou líder comunitário e a sua localidade não possui ótica, isso não é mais problema. Óculos da Fábrica tem equipes especializadas para atender a sua comunidade em qualquer lugar do Brasil. É só ligar e o atendimento itinerante vai até você. Os produtos Óculos da Fábrica têm garantia de 1 ano e nós lhe damos toda a assistência pós-venda. Óculos da Fábrica, padrão de excelência. Olha, meus queridos, eu tenho certeza que esta manhã de sábado se tornou muito especial para você. Tudo aquilo que mostramos, a matéria sobre o Egito, Israel, e também a mensagem que ministramos ao teu coração, e eu seguramente creio que veio do coração de Deus para a tua vida, foi o que Deus preparou para você nesta manhã. Então eu sei que Deus está ministrando muito fortemente ao teu coração. E aí você precisa responder favoravelmente ao Senhor. Se você sente que Deus está ativando o chamado dele na tua vida, eu quero te encorajar para que você mergulhe nas coisas de Deus. Entre pelo caminho da santidade, da obediência e mergulhe nas coisas de Deus. Eu não sei se você já frequenta uma igreja evangélica, se não, eu quero incentivar você a começar a frequentar, a participar, para você crescer, aprender e ser direcionado por Deus através de uma igreja evangélica. Se você é de Vitória da Conquista, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, você já viu aí os nossos horários de culto, os locais onde estão as nossas igrejas, e eu quero muito conhecer você pessoalmente. Quero te convidar para amanhã,
amanhã, domingo, você participar conosco, ou pela manhã a partir das 9, 9h30, ou então à noite, a partir das 18 horas, se você está em Vitória da Conquista. Mas de forma que você precisa ter um compromisso com o Senhor. Se você ainda não se rendeu, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, quero dizer para você que já está na hora. Algumas pessoas dizem assim, eu acho que não chegou a minha hora. Não, eu vou dizer para você que a sua hora já chegou. O Senhor tem pressa em alcançar teu coração, em ser Senhor da sua vida. Tudo o que você precisa é dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. É a decisão mais inteligente, mais coerente que alguém pode fazer na sua vida. Eu fiz isso há 24 anos atrás. Dia 7 de setembro, completou 24 anos que eu entreguei meu coração para Jesus. Eu estava com 23 anos. Se eu soubesse que seria tão bom assim, eu teria feito isso há mais tempo. Então não perca mais tempo. Entregue o teu coração para Jesus. Se quiser nos ligar para que a gente possa orar por você no horário comercial durante a semana, você pode ligar para o 2101-2656. 2101-2656. O código de Vitória da Conquista é 77. Teremos imenso prazer em poder orar por sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora orar por você que está na campanha da providência divina. Você que está na campanha da providência divina, Deus já tem preparado a sua vitória. Você continua no caminho da perseverança, porque você vai ver a glória de Deus, tá bom? E você que não está na campanha, todos os sábados você pode fazer esse compromisso conosco, com Deus, e participar desta campanha vitoriosa. É a campanha da providência de Deus para a tua vida e para a tua família. Você começa hoje e aos sábados você vai recebendo essa oração da campanha até que o milagre de Deus aconteça de fato na tua vida. Vamos orar? Quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Senhor e Pai, te louvamos de todo o nosso coração e eu oro a Ti em nome de Jesus por cada pessoa, Senhor, que tem feito parte, que está envolvida com a campanha da providência divina, como uma forma de demonstrar fé e confiança no Senhor. Que o Senhor possa atender a todas elas. Entra com providência de fato, manifesta o poder do Teu Espírito, transformando todas as coisas que precisam ser transformadas na vida desta irmã que tem chorado, que tem sofrido, mas que tem confiado no Senhor, na vida deste irmão, Senhor, com tantas lutas e desafios, mas o Senhor está com os olhos voltados para este irmão, para esta irmã, para este amigo, para esta amiga que está ouvindo e assistindo o programa Mergulhados na Presença. No Teu nome, Jesus, eu quero abençoar a vida deles e declarar a manifestação do Teu amor, da Tua provisão, a manifestação das respostas favoráveis em nome de Jesus para uma grande mudança. Eu declaro vitória, declaro a provisão divina e a bênção do Senhor sobre todos eles, todos os nossos telespectadores, todos os nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe. Antes de encerrarmos, eu estou me lembrando que as mulheres de Sião, através da minha esposa, a pastora Vitória Regia, estão programando o Congresso de Mulheres aqui em Vitória da Conquista. Quero que você se prepare, eu tenho certeza que o Congresso de Mulheres vai abençoar muito a tua vida. Então, shalom, que Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.